Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Estou aqui ainda em Ilhéus, no Resort Canabrava, e hoje eu tenho a ilustre presença do meu amigo sommelier, Alexandre Takei. Alexandre. Chefe Lobo, obrigado aí por me convidar. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu irmão. Melhor não tem como, né? Pô, bicho, isso aqui é um paraíso, né? Acho que todo mundo merecia estar num lugar desse, sempre curtindo, vivendo bem e aproveitando as coisas boas da vida, né, Takei? Com certeza. E as coisas boas da vida, Takei, perpassam sempre por vinho, né? O vinho está na história da humanidade com uma ligação muito grande. Outro dia eu vi uma curiosidade que me disseram que no passado era mais seguro beber vinho do que água. Existem algumas vertentes históricas que afirmam isso, que era mais seguro beber água, aliás, vinho ou cerveja também. Por quê? Porque eram bebidas mais sãs, né? A gente não tinha saneamento básico, então muitas vezes os rios eram contaminados, a água era muito facilmente contaminada. Uhum. Mas existe um pouco de lenda também a respeito disso e depende muito de onde se tratava. Se eram grandes centros urbanos, se era uma cidadezinha mais rural, mas existe essa história assim. Existe esse fundo de verdade, Existe. né? Mas me fale um pouco de você, Takei. Quantos anos? Como é que você entrou na profissão? Faça um resumo aí para o nosso público conhecer um pouco de Alexandre Takei, que é extremamente conhecido, tá? Quem não conhece Takei não sabe o que é um excelente sommelier e que eu tenho a sorte de ser amigo dele. Fale de você, Takei. Bom, eu sou Alexandre Takei, eu tenho 41 anos de idade no RG, uns 31 de estado de espírito, coluna de 65, joelho de uns 53, e nascido em São Paulo, mas moro aqui na Bahia desde meus 4 anos, sou baiano de coração, me orgulho de me chamar baiano, e na verdade minha formação inicial não foi com o vinho, né? Eu comecei a trabalhar com jornalismo. Minha primeira formação foi com jornalismo. Trabalhei um pouco com assessoria de imprensa, escrevi um pouco de jornalismo também para indústria e economia. E como eu comecei a trabalhar com vinho, é uma coisa muito engraçada. Na época eu tinha uma namorada, sim, e ela era super independente e tal, morava sozinha. Eu tinha uns 25 aí, eu acho. Não lembro direito. Enfim. E ela cozinhava muito bem, morava sozinha, se virava, cozinhava muito bem. Ela começou a me ensinar a cozinhar. E ela viu que eu levava jeito para cozinhar e viu que eu estava também meio decepcionado com minha profissão na época e tal. Um dia ela falou: nossa, por que você não estuda gastronomia? Por que você não faz vestibular para gastronomia? A primeira faculdade, aliás, a segunda faculdade, as primeiras de Salvador de gastronomia estavam abrindo naquela época. A FIB, depois... Falamos de quantos anos atrás? Acho que isso foi... uns 20 anos, talvez 15, 20 anos? Uns 15. 15 anos, por aí. É verdade. 15 anos. E aí o que aconteceu? O namoro foi, né? A namorada foi, naturalmente, a ideia ficou na minha cabeça. Né? E eu resolvi prestar vestibular para gastronomia. Ainda estudando e trabalhando com jornalismo, né? Já estava escrevendo, fazendo minhas coisas, mas eu fiquei com aquela ideia e fui fazer um vestibular para gastronomia. Passei, comecei a estudar. Na faculdade de gastronomia eu percebi que, caramba, será que você quer mesmo estar numa cozinha 12 horas por dia enquanto todo mundo está ali desfrutando, né? Porque o chefe de cozinha, o cozinheiro que trabalha em restaurante, ele folga quando todo mundo está trabalhando na segunda-feira. É verdade. Escala 6-1. É verdade, viu, gente? É aquela vida. Então, quem quer fazer gastronomia tem que ponderar esse tipo de coisa. Quando a gente vai na paixão, a gente acaba não pensando nisso. E nessa mesma época eu tive a matéria de vinhos, que me encantou. Eu já estava trabalhando um pouco com bebida, já tinha feito alguns cursos de coquetelaria, já tinha trabalhado como bartender em alguns eventos, né? Nada muito profissional, mas alguns eventos particulares, já tinha feito algumas coisas. E eu resolvi fazer um curso sommelier, junto com o curso de gastronomia. Me apaixonei ainda mais, segui nos estudos e comecei a fazer algumas consultorias. Depois comecei a trabalhar com educação na área de vinhos.
trabalhei um bom tempo como professor universitário, Sim. Segui nos meus estudos e segui ministrando certificações internacionais. Então, já ministrei certificação da WSET, por exemplo, que é uma das instituições mais renomadas do mundo em vinhos. Ministrei curso de sommelier, dei aula de pós-graduação, graduação em faculdade de gastronomia, né? Todo aquele rolê de professor de gastronomia que você conhece muito bem, meu amigo. Fomos e somos professores, né? Exatamente. Fomos professores universitários e ensinar ainda é uma coisa que eu tenho muita paixão, eu adoro ensinar. Tanto é que o nosso trabalho tem muito de ensinar, né, Takei? É minha cachaça, meu amigo. Ensinar, assim, sala de aula é o ambiente de trabalho onde eu me sinto mais realizado. Eu acho que justamente por isso, da atividade que eu exerço hoje de sommelier em distribuidora, uma das partes que eu mais gosto é justamente a de realizar treinamentos. Que acho que também é o que te encanta pra caramba, né? Sim. É onde você tá trocando ideia, trocando energia ali, ensinando e aprendendo muito também com a vivência das pessoas em salão, em diversos lugares. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, o mercado de educação em vinho deu uma esfriada, e eu tive que me reinventar, fui para a área de primeiro sommelier em um grupo de lojas e agora em distribuidora, né? Na maior distribuidora aí da Bahia, possivelmente uma das maiores do Norte-Nordeste, que é a Soft. O que é que você acha, Takei, do mercado de vinhos nos últimos 10 anos? Porque nós, infelizmente, a gente tem que falar do mercado antes da pandemia e pós-pandemia, né? Eu tenho 30 anos no ramo de gastronomia e vinho era uma coisa no passado que era muito elitizado. Era uma coisa que, infelizmente, não estava acessível a todos, nem por... Muitas vezes eu penso que por falta realmente de opção de vinhos mais baratos, vinhos mais acessíveis. Então, eu queria que você me desse esse panorama antes da pandemia e depois da pandemia, porque eu acho que mudou muito, né? Perfeito, chefe. Bom, em primeiro lugar, acho que é uma coisa que é importante a gente saber. Nós não somos bebedores de vinho. O Brasil não é um país bebedor de vinho. Não é uma tradição nossa. Nós somos bebedores muito mais de cerveja do que de vinho. Isso é algo histórico, uma construção histórica do Brasil. Nós não somos tradicionais produtores de vinho, embora a gente produza vinho praticamente desde a época do descobrimento, mas sempre foi uma produção quase sempre historicamente artesanal, aos trancos e barrancos, com muitos momentos de ruptura, e que demorou muito se industrializar. E que mesmo hoje estão surgindo várias regiões produtoras no Brasil, mas muito pequenas. A maior parte da produção ainda é muito focada no Rio Grande do Sul. E para um país gigante que nem o Brasil, naturalmente, com a produção que a gente tem e com a tradição histórica que a gente tem, nós consumimos pouco vinho. Vinho ainda é encarado como um produto de luxo e não parte do dia a dia e da mesa da alimentação do brasileiro. Sério? Ainda hoje é assim? Com certeza. É uma parcela muito pequena da população que bebe vinho. E dito isso, a gente até antes da pandemia, a gente tinha um consumo de vinhos menor do que 1,5 litro ali per capita. Antes da pandemia. É um consumo muito, muito baixo. Ridiculamente baixo. E pense que boa parte desse consumo inclui os vinhos de mesa, né? Os vinhos de garrafão. Sim. Então, quando a gente fala de vinhos finos, o consumo é quase irrisório. E imagine o seguinte também. Quem sabe faz ao vivo. Tô com o meu despertador, a gente desliga e segue. Segue. E o que acontece? Para além disso, vamos pensar que esse pequeno consumo ele é muito concentrado em uma certa camada da população. Verdade. Eu bebo provavelmente por uns 20 cidadãos brasileiros. Com certeza. Eu contribuo muito para esse percentual. Que bom, sorte nossa, né, Takei? Então, assim, a gente tem um consumo que já é muito baixo, muito concentrado em uma parcela muito pequena da população. E eu acho que muito do seu conhecimento vem exatamente da prática, né? Sim, porque eu já tive a oportunidade de conhecer outros sommeliers e conheci também enólogos, que depois a gente vai entrar nesse detalhe para vocês saberem a diferença. Mas sommelier que entende é aquele que pratica, que bebe, que experimenta. Eu não estou falando beber a garrafa para se embebedar. É realmente degustar o vinho para sentir todas as suas nuances, né? Perfeito, isso tem um detalhe, inclusive, que eu vou entrar já. Mas voltando para a conversa da pandemia que você perguntou, curiosamente a pandemia foi uma desgraça assim, para o mundo, né?
episódio trágico da nossa história recente. Mas, curiosamente, para o mercado de vinhos do Brasil, a pandemia surtiu um resultado positivo. É sério, A gente, pela primeira vez, teve um aumento de consumo que fez o nosso consumo ultrapassar a barreira dos 2 litros per capita. Olha aí. E o aumento foi dramático durante os 2 primeiros anos de pandemia. Muito se estuda sobre isso, muito se acredita o fato das pessoas terem ficado em casa e dos hábitos de consumo delas terem mudado. Isso aliado a e-commerces cada vez mais robustos de vinhos, fizeram com que as pessoas começassem a beber mais. O consumo de álcool em geral, isso é importante ressaltar, e que isso não foi algo positivo. O consumo geral de álcool durante a pandemia ficou elevado, né? Possivelmente com a válvula de escape das pessoas, ao sofrimento que elas estavam passando, mas dentro disso, um detalhe curioso, e que esse detalhe eu acho positivo dentro dessa notícia que não é tão boa, é que boa parte do consumo migrou para vinho. Então a gente teve um aumento de consumo de vinho, que se refletiu ainda um pouco depois da pandemia. Agora a gente volta a uma situação meio que de platô. Entendi. Mas houve um aumento, sim. E eu vejo isso... Isso está em crescente? Como é que tá? Você acha que estabilizou? Por estar ligado à gastronomia já há muito tempo, o vinho sempre fez parte do meu universo. Sim. Mas nem sempre nos eventos que eu realizei, nos jantares, ou sempre que eu cozinhava, eu podia servir vinho, porque também existia uma questão curiosa no Brasil, preconceito, né? Algumas pessoas acham ainda que beber durante uma refeição, uma bebida alcoólica, não é algo de bom tom, é deselegante, quando isso não é verdade, né? Isso é bobagem. Em outros lugares você vê as pessoas saindo num almoço comercial, no intervalo do horário comercial, indo para um restaurante, 5 pessoas, elas dividem uma garrafa de vinho, vai dar o quê? 1,5 taça por pessoa, ninguém se embriaga com isso. A pessoa volta para trabalhar tranquilamente, faz suas tarefas, não precisa fazer isso todo dia também, evidentemente, mas um dia ali, num almoço, num momento, não existe mal nenhum. Acho que a grande questão sempre é, quando se trata de bebida alcoólica, que é um narcótico legalizado, mas a gente não pode esquecer que é um narcótico isso aqui, é moderação. É moderação. É consumo moderado, consumo consciente. E aí você falou uma coisa muito curiosa, né, sobre a minha experiência se basear muito em prática, em beber, em provar, em degustar. Muita gente não sabe, se você aí que está me assistindo está pensando em fazer curso sommelier, em seguir nessa área, tu não vai viver bebendo 5 pinos de cachaça todo dia não, tá? Imagina que eu tenho que provar às vezes. Eu tive agora numa feira de vinhos lá em São Paulo, a ProWine, a maior feira de vinhos da América Latina. Eu acho que eu cheguei a provar mais de 100 vinhos por dia. Se eu engolisse um gole de cada vinho, e o intuito lá era avaliar tecnicamente, era conhecer produto, para comparar com os que eu vendo, alguns para conhecer, para saber se é bom para eu trabalhar. Você acha que eu, depois do 15º vinho, eu ia ter algum discernimento técnico para dizer se o vinho presta, se ele não presta, se ele é bom, se ele não é? Não sei, me conte. É curioso isso. Impossível. Então, o que a gente faz? Em eventos sérios, e que são focados à degustação de vinho, não a beber, eventos voltados para profissionais da área, vai ter sempre ali do lado um baldinho, que a gente chama de cuspideira, no qual a gente prova o vinho e a gente cospe o vinho. É fundamental que quando você esteja num contexto de prova técnica, que você prove e que você cuspa o vinho. Para quê? Para que assim você não se embriague. Não precisa necessariamente deglutir, né? Exatamente. Só colocar na boca, girar lá dentro, perceber o que ele tem e já pode descartar. Claro, eu vou numa feira, depois ali que eu terminei todo o meu trabalho, eu penso, quais foram 5, até 10 vinhos que eu gostei muito. Eu vou lá e peço uma provinha e tomo de fato um golinho, porque eu gostei. Sim. Uma curiosidade para quem está assistindo aí, né, Takei, que está ouvindo esse apito de fundo, nós estamos num resort. Esse apito é da troca de turno da equipe de funcionários do hotel, tá bom? Não liguem não. Já ele para. É mesmo? Eu fiquei sabendo. Ele toca nos horários aí, ó, são 17h30. Então, para não ter outro tipo de sirene, ele toca avisando que é a troca de turno. Avisar o pessoal, acabou só quem sabe é quem trabalha aqui. Muito bacana. Ou quem é curioso o suficiente para perguntar. Exatamente. Por isso que eu perguntei. Eu ouvi isso ontem também. E Takei, uma coisa que eu também tenho muita curiosidade, eu acredito que de muita gente que assiste o nosso canal e gosta também de gastronomia.
No Brasil, eu sei que nós temos cultura de uva em várias partes, né, espalhado. Sim. Onde hoje está mais concentrada a cultura da uva, da plantação para a preparação do vinho? Sem dúvida no Rio Grande do Sul. É o maior ainda? Eu preciso olhar os dados atuais, tá? Mas eu acredito aí que pelo menos ainda de 80% a 85% do volume plantado esteja concentrado no Rio Grande do Sul. Hoje, é importante dizer, a vitivinicultura ela está despontando em diversos lugares do Brasil. Então, a gente tem Santa Catarina, que já é tradicional, a gente tem o Vale do São Francisco, aqui no interior da Bahia e do Pernambuco, também são regiões tradicionais, mas cada vez mais outras regiões vêm surgindo. O Nordeste é bom? O Nordeste está começando a se encontrar. O Nordeste ainda é muito novo para a gente colocar ele como uma potência do vinho brasileiro, mas eu acho que tem coisas muito promissoras. A Chapada Diamantina, por exemplo, acho que tem um futuro brilhante pela frente, né? Mas não tem 10 anos de safras comerciais sendo vendidas. Então, tanto na região de Mucugê, com a vinícola uva, quanto na região de Morro de Chapéu, que tem vários projetos diferentes. Tem vinhos que têm potencial e que acho que tem que ser explorado, tem que se estudar, se desenvolver produto cada vez mais. Esses produtos, eles são feitos, né, de uma forma diferente dos vinhos da Serra Gaúcha, com uma técnica chamada de dupla poda, que faz com que a uva seja colhida no inverno e não no verão / outono. Ah, é? Exatamente, porque aí você escapa do ciclo das chuvas e você tem temperaturas mais amenas na época de amadurecimento. Sim. E devido a essa tecnologia que foi herdada do café, essa tecnologia foi desenvolvida para o plantio de café, várias novas regiões se tornaram viáveis. A Chapada Diamantina, a Serra da Mantiqueira, que compreende ali tanto o interior de Minas Gerais quanto de São Paulo. No Rio de Janeiro a gente já tem vinícola. Em alguns pontos diferentes do interior de Goiás, como Serra dos Pirineus, tem mais algumas outras regiões que eu esqueci o nome agora, lá no interior do Goiás tem. A gente tem vinho sendo feito em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Na Paraíba, esqueci o nome da cidade agora, mas a gente tem vinho sendo feito. E existe alguma uva que é predominantemente mais, que tem muito mais resultado no Brasil? Depende de região. Quando a gente fala dos vinhos feitos com essa técnica da dupla poda, que são regiões de altitude e que estão fora ali do sul do Brasil, eu tenho visto muito um destaque da Syrah. Embora, por exemplo, na Chapada Diamantina ela não seja a uva de maior destaque. Mas no restante, em Minas Gerais, em São Paulo, até em Goiás, é uma uva que tem se destacado muito. Na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, eu acho que o grande destaque é para a produção de espumantes. O espumante é hoje o que o Brasil faz de melhor, de mais brilhante. E embora muita gente tente vender a Merlot como a variedade emblemática da Serra Gaúcha, eu acho que a gente ainda lá no Rio Grande do Sul, não só Serra Gaúcha, mas Rio Grande do Sul em geral, a gente performa muito melhor em vinhos brancos do que em vinhos tintos. Muito bom saber disso. Eu gosto muito mais de beber nos vinhos brancos do que os tintos. Dentre os vinhos tintos, sim, a Merlot tem exemplares de boa qualidade, assim como o Cabernet Franc, assim como variedades italianas. E aí, em outros lugares, outras coisas vão se dar melhor. Por exemplo, se a gente for para o Planalto Catarinense, uma região de altitude, lá em Santa Catarina, se dão melhores os vinhos brancos, e a Sauvignon Blanc, por exemplo, é a uva que é a estrela de lá. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. Muito grande. Pra vocês terem uma ideia, a Bahia ela é mais ou menos do tamanho da França. A França é o país mais tradicional e que tem trocentas uvas diferentes e regiões que produzem coisas diferentes. Todas as vezes que eu ia para Manaus é que eu tinha dimensão do tamanho do Brasil, porque eu sempre saía de Salvador para Brasília, para de Brasília pegar o voo para ir para Manaus. E você voa literalmente 4 horas em cima de nada, só mato e verde. Exatamente. E ali você tem dimensão do que é o tamanho do Brasil. E essa é até uma pergunta e uma curiosidade, eu acho que de muita gente. Ali, aquela região da Amazônia, ela é propícia também para a gente cultivar a uva e fazer vinho ou não? Eu acredito que não. É uma região muito chuvosa. Muito chuvosa. Eu não tenho um dado aqui meteorológico para te passar, mas eu tenho certeza que lá cai muito mais de 2.000 milímetros ano de chuva. Sim, sem dúvida. Chove todo dia. Sim. Até uma curiosidade para quem não sabe, a Amazonas é a floresta e o pulmão do mundo porque chove muito.
E não chove muito porque é uma floresta. Sabia disso? Muita gente acha que a Amazonas, a chuva existe por causa da floresta. Não, é o contrário. A floresta existe por causa da chuva, porque fizeram um estudo para comparar o deserto do Saara, que não chove, mas poderia ter verde, e não tem. Então, são características que fazem realmente daquela região produzir uma mata densa, muito verde, com a possibilidade de frutas, né, de um cultivo frutífero muito bacana. Mas a uva tem suas características, e aí eu deixo para você. E nessa hora, exatamente, nesse momento da nossa entrevista, eu pergunto para você, esclareça aqui para quem está assistindo, qual a diferença do sommelier e do enólogo? Lobo, ótima pergunta essa, porque muita gente vem e me fala, não, você é enólogo, fala de mim, às vezes me apresenta enquanto enólogo, e eu adoraria ser enólogo. A verdade é que eu morro de vontade de estudar isso um dia, quem sabe. O sommelier, ele é o profissional responsável por tudo o que acontece com o vinho, digamos assim, depois da garrafa. Entenderam, gente? O vinho pronto. Ou seja, é o profissional responsável por servir o vinho adequadamente num salão de restaurante, por fazer uma carta de vinhos, por sugerir as harmonizações ao cliente, né? E hoje em dia a atuação do sommelier ela vai além do salão do restaurante também. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho em distribuidora, eu ajudo a compor o portfólio da distribuidora, a decidir o que vale a pena entrar, o que não vale, faço cartas de vinho para os nossos clientes, faço treinamentos para brigadas de restaurantes. Perfeito. Mas tudo que diz respeito ao vinho, produto acabado, engarrafado. Sim. Quando a gente fala do enólogo, ele é o cara que vem antes desse processo, ou seja, ele é o responsável por fazer o vinho. Ele pode se envolver desde o campo, embora no campo tenha uma outra figura também muito importante, que é a do engenheiro agrônomo. Sim. E depois de colhida a uva, ele vai ser o personagem responsável por toda a elaboração do vinho, por todas as decisões, desde como vamos prensar a uva, até quanto tempo de fermentação, temperatura de fermentação, se vamos utilizar ou não barricas de carvalho, se a gente vai fazer um corte, uma assemblagem, ou se o vinho vai ser varietal, qual o momento de terminar a fermentação, se o vinho vai precisar de algum tipo de correção ou não. Todas essas decisões são tomadas pelo enólogo. Então o enólogo Maravilha. É um profissional que ele muito mais se assemelha, posso estar falando besteira aqui, mas talvez a uma mistura de engenheiro de alimentos com engenheiro químico. É verdade. E se ele bota o pezinho no campo também com engenheiro agrônomo, e o sommelier ele é um profissional que ele tem que ter esse conhecimento de processo de elaboração que eu tenho também, mas se você me colocar numa vinícola para fazer vinho, eu nunca vou saber. Se eu visitar uma vinícola, eu vou entender o que o cara está fazendo. É possível fazer essa analogia? Todo enólogo deveria ser um bom sommelier ou ele não tem essa obrigação? O sommelier eu sei que não tem a obrigação de ser um enólogo, mas o enólogo, por produzir o vinho, ele tem essa obrigação? Não, acredito que não, porque, mais uma vez, o conjunto de habilidades de um sommelier é muito específico. Eu acho que existe um ponto em comum entre as duas coisas, e que sim, essa habilidade que os sommeliers têm, os enólogos deveriam ter, que é a habilidade de degustação. De provar um produto e compreender o produto. Isso sim, eu acho que todo bom enólogo deve ter. Por quê? Porque é a maneira que ele tem de avaliar o produto que ele está fazendo. Mas, fora isso, eu não vejo necessidade de um enólogo saber, por exemplo, construir uma carta de vinhos ou fazer uma harmonização. Não é o papel dele. Claro, pode ser um plus, pode, se ele for fazer uma turnê de divulgação do vinho dele, isso enriquece as apresentações que ele vai fazer. Existem enólogos que acabam assumindo esse papel de relações públicas e acabam acumulando esse tipo de conhecimento também, né? Mas, a grosso modo, para você trabalhar como enólogo ali na elaboração do vinho, a única necessidade mesmo em comum é a da degustação. Da mesma maneira que um sommelier, ele tem sim que saber como se faz um vinho. Sim. Mas no plano teórico, para saber explicar, para entender os porquês, mas ele não precisa saber fazer o vinho. Ele precisa entender quais são as etapas do processo. Sim, entendi. Uma outra coisa que sempre me perguntam, outro aspecto que sempre me perguntam amigos curiosos, é que estava na moda aí fazer cerveja em casa. Sim. Vinho não é a mesma brincadeira, Perfeito. Né? Curioso você me perguntar isso, Lobo, porque, inclusive, eu já fiz cerveja em casa
Tive uma época que eu sei, eu me lembro, você me falou. E... Não tive o prazer de experimentar, mas eu soube dessa eu não sei se ia ser um prazer, não. O que eu posso dizer, crianças, tentem fazer isso em casa, mas com cuidado, e não é fácil, como dizem, tá? Uhum. Dá pra se fazer cerveja em casa? Dá. Dá pra fazer vinho até? Dá, mas fazer vinho em casa é muito mais difícil, porque a gente tá lidando com um insumo, uma matéria-prima, ela é muito mais frágil que a uva. Uhum. Uva é uma fruta fresca, é um produto que tem altíssimo percentual de água, a maior parte da composição da uva é água, e isso faz com que ela seja um produto muito frágil do ponto de vista microbiológico. Uhum. Contaminação, apodrecimento de todo tipo, contaminação de bactéria, contaminação fúngica, tudo que a gente possa imaginar, apodrecimento, vai acontecer. Sim, o acondicionamento de uva tem que ser muito mais delicado do que o acondicionamento de malte, que é um produto seco. Né? Sim, e a cerveja vai ao fogo também, se eu não me engano, né? Tem alguma parte aí de pasteurização. Exatamente. Uma outra coisa é que durante a elaboração da cerveja, ela vai passar por um processo que chama-se braçagem, o qual você vai elevar um pouco a temperatura para liberar os açúcares, e depois, né, desse processo de sacarificação, você vai ferver o seu mosto. Ferver mesmo, a 100 graus ali por 1 hora. Então esse processo... E o vinho não tem isso. Exatamente. Esse processo de fervura sanitiza, né? Ele nem sanitiza, ele esteriliza o líquido. Entenderam, curiosos? Não é tão fácil. Quando você joga a levedura ali e bota para fermentar, você tá com um líquido limpo ali, quando se trata de um mosto cervejeiro. Sim. Um mosto de vinho, ele não passou por esse processo. E a própria uva, ela tem micro-organismo. O ar que a gente está falando aqui tem micro-organismo. Se eu deixar aqui um bocado de uva amassada, daqui a 2, 3 dias isso vai ter fermentado. Sim, só que é uma fermentação selvagem, é uma fermentação que não é controlada e que a gente não tem como saber o resultado. Sim, sim. Outra aqui, eu tenho uma história bacana também, que eu me lembro quando eu era criança, e eu acho que nós somos bem contemporâneos disso. Passava um carro na rua com as caixetinhas de uva pequena, sim, de madeira, lembra? Lembro. Assim como tinha o carro do pintinho, sim. Tinha o carro da uva. E eu me lembro que quando a gente comia aquela uva, meu pai falava: olha, esse é o mais próximo que você, como criança, vai chegar perto de um vinho. É chupar essa uva. E aí eu ficava chupando aquela uva com a curiosidade. Eu digo: então vinho é assim. E até eu chegar à fase que eu pude beber realmente o vinho, eu vi que não tinha nada a ver, era completamente diferente, aquela uva era docinha, mas aquela uva daquela caixinha também é uma uva vinífica? Dá para se fazer também vinho? Não, isso é uma outra ótima pergunta, viu, pessoal? Chefe, a uva que a gente vê sendo vendida, seja nessas caixas de antigamente da gente, que a gente via sendo vendida na rua, seja as caixas que a gente vê nas feiras ou nos supermercados, elas são de espécies de uvas de mesa. Olha aí, viu? Uma uva de mesa não. Olha aí, outra curiosidade. É uma uva que tem origem nas Américas e que tem uma série de características que fazem dela um produto ótimo para a gente comer in natura, para a gente fazer uvas passas, para a gente fazer sucos. Os melhores sucos de uva, na minha opinião, são de uvas de mesa, mas que produzem vinhos que, para os padrões internacionais, não são vinhos de boa qualidade de uma maneira geral. Existe um movimento que questiona hoje isso e tudo mais, mas o ponto é esse. Para os padrões internacionais de produção de vinho, as chamadas uvas de mesa, elas não produzem vinhos de qualidade. Perfeito. Perfeito. E aí existe uma outra variedade de uva que chama-se Vitis vinifera. Ela tem origem ali no que a gente chama de Eurásia, né? Naquela região ali de ligação entre a Europa e a Ásia, Oriente Médio, Turquia, é uma região muito específica do mapa ali que... Exatamente, um pouquinho ali pro leste do Mar Mediterrâneo. Onde ficava o paraíso. Exatamente. E o que acontece? Essa é a variedade de uva que se espalhou pelo mundo para a produção de vinho. Então, por exemplo, na Europa a gente nem pode considerar que um vinho feito com uva de mesa pode ser chamado de vinho. Não pode. Ah, é? Mas... quando a gente fala de Brasil, a maior parte do vinho produzido no Brasil ainda é feito com uvas de mesa. Por uma questão histórica, uma questão de adaptabilidade da variedade vinífera ao clima brasileiro nos séculos anteriores.
Então hoje a gente está começando com tecnologia a produzir vinho de uva vinífera com qualidade e em mais quantidade. Mas imagina que quando não havia tecnologia, o pessoal não conseguia fazer uva vinífera vingar de jeito nenhum. Descobriram lá nos Estados Unidos umas uvas grande, cheia de suco, boa ali, que tinha um rendimento alto. Falaram, não, vamos trazer esse negócio, vamos plantar. E plantaram lá no Rio Grande do Sul, deu certo, e por isso começou-se a fazer vinho com uvas de mesa, e por isso a nossa tradição hoje é de vinho de uva de mesa. Que não é nada que a gente deva ter vergonha. Eu comecei bebendo vinho com vinho de mesa. Sangue de boi, Santa Felicidade, e por aí vai. E eu acho que... E tem um público muito cativo desse tipo de vinho, né? Tem um público que a gente que gosta de vinho, a gente que trabalha com vinho, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de tratar desse vinho e das pessoas que consomem esse vinho, porque toda vez que a gente torce o nariz e que a gente trata com desprezo o produto, a gente está afastando uma parcela muito grande de pessoas do mundo do vinho fino. Sim. Pessoas que eventualmente elas podem se permitir a provar vinho fino, a começar a gostar, elas podem parar de beber o vinho de mesa ou não, mas acrescentar um outro produto à vida delas. Mas entendam, a porta de entrada do brasileiro para o mundo do vinho passa pelo vinho de mesa. Você não mora em Portugal, você não mora na Espanha, quer dizer, pode ter algum ouvinte seu, algum espectador seu que more. Mas falando com você brasileiro, né, na Espanha, aquele amigo seu que você conhece aprendeu a beber vinho com vinho fino de uva vinífera, que a maioria das pessoas aprende com sangue de boi, e tá tudo ok. Estamos chegando já no momento de finalização da nossa entrevista. Vai fazer um ping-pong comigo? Eu vou fazer, exatamente. Você já tá sabendo, né? Não sabia não. Tem cara de final de entrevista. Esse ping-pong é muito importante porque a gente consegue descobrir alguns aspectos de cada pessoa que vai sentar na mesa, onde a gente vai conversar, mas também porque dá uma referência pra gente do que é bom, tá? Porque muita gente às vezes, não sei se eu começo no tinto, no branco, enfim. Gente, é importante também dizer que eu nessa entrevista não ia entrar em muitos detalhes sobre vinho, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Se o Takei for explicar cada vinho, cada tipo de diferença, ia ficar muito longo, né, Takei? E o objetivo aqui, na verdade, é conhecer o mestre, o sommelier, a gente bater esse papo. Mas, se vocês quiserem uma entrevista em que ele fale com mais detalhes e mais propriedade sobre os vinhos, escreve aí embaixo nos comentários que a gente faz uma segunda rodada, né, Takei? Disposição, meu amigo. Então, vamos lá. Tinto ou branco? 3 calorão, branco. Por quê? Vinho branco, ele pode ser bebido a uma temperatura mais fria, porque ele não tem taninos, então não vai travar a boca. E ele tem uma acidez muito mais ressaltada, ele tende a ser frequentemente mais leve, logo ele é mais refrescante. Eu sei que você também cozinha muito bem, que eu sempre acompanho suas postagens lá do Instagram, você cozinha no fim de semana em casa, e aí eu já sei porque eu vejo bem o seu lado, para onde vai, mas vamos deixar isso mais claro. Cozinha francesa ou italiana? Cara, eu não sou nem letrado em cozinha francesa e não sei cozinhar cozinha francesa, e eu tenho alguma noção de italiano, então italiana, por uma aproximação e conhecimento maior, né? A cozinha italiana, ela tem muitos aspectos que fazem com que a gente tenha uma variedade muito grande também, mas a francesa, ela é responsável pelas técnicas mais importantes da cozinha. Eu sempre digo que os últimos vencedores, inclusive do MasterChef, eram todos chefes que tinham na sua base a cozinha francesa, porque a técnica é realmente sensacional. E se não fosse verdade, a gente estaria cortando, sei lá, o picadito da mamãe, não Bruno Alves, né? Exatamente. Doce ou salgado? Salgado. Por que, Takei? Eu não sou um cara muito de doce, sabe? Eu gosto de doce, mas doce me enjoa um pouco. Eu gosto mais de comida salgada. Que bom saber. Pizza ou hambúrguer? Agora tu me deixou no hambúrguer. Por que, Takei, também? Carne, eu também tenho uma pegada muito grande com carne. Embora eu adore uma bela massa de pizza. Sim. Aí a gente pode combinar, fazer uma pizza de carne. Né? Pois é. Coisa boa. Takei, nós estamos ligados a um distribuidor, né? Um distribuidor que tem a maior variedade de vinhos aqui da Bahia. E é claro que a gente não pode deixar de brindar e falar isso, agradecer, né? Você hoje é responsável por levar conhecimento
de toda a variedade de vinhos que nós temos na distribuidora. Sim. Fala um pouco sobre essa distribuidora e seu papel lá. Então, quem não sabe, eu sou sommelier da Sost Distribuidora. Sost hoje é uma referência, acho que não só regionalmente, eu acho que a gente deveria falar que é uma referência nacional em distribuição de alimentos e bebidas, né? Imagina conseguir gerenciar um portfólio de 4.000 itens. Só de vinho a gente tem mais de 400 e gerenciar com excelência, né, da forma que a gente faz. Então, para mim hoje é um prazer estar numa empresa onde eu consigo trabalhar vinhos que eu comercializo entre a faixa dos R$20 até mais de R$1.000, das mais muito diversas uvas, sendo que eu tenho todas as uvas mais conhecidas e algumas meio esquisitas, vinhos de todas as nacionalidades relevantes e algumas nacionalidades um pouco mais exóticas, vinhos de marcas mais conhecidas, vinhos de marcas mais underground, vinhos orgânicos, veganos, acredito, tem alguma coisa de biodinâmicos também. Então hoje eu tenho um leque que me permite trabalhar fazendo uma carta exclusiva, uma carta na qual eu venho a contribuir com alguns rótulos, e eu tenho oferta para qualquer tipo de cliente. E é muito bom poder brincar com um portfólio tão amplo. Que bom. E você faz muito cardápio que é sucesso nas casas e que você colocou sua mão. Onde tem o dedo do Takei, gente, é sucesso. Onde esse homem põe a mão, põe o dedo, vira ouro. Takei, eu quero que você encha a sua taça pra gente fazer um brinde aqui para essa entrevista, que sua taça já esvaziou, foi mais rápido que a minha. Cara, me diga que acabou. Era a última taça, então eu vou me servir de um pouquinho de tinto. Venha, por favor. O tinto aqui que é... Fale qual é esse vinho aí que eu tô bebendo aqui, maravilhoso. A gente tá com os vinhos da linha Tierra del Sur, é uma importação própria da Sost, é um vinho chileno. O branco vem do Vale de Casablanca, é um Chardonnay. O Vale de Casablanca é a melhor região do Chile para a produção de vinhos brancos de qualidade. O tinto é um Cabernet Sauvignon, vem do Vale do Maipo. É maravilhoso. A melhor região para produzir Cabernet Sauvignon no Chile. Excelente vinho. Para cartas de vinho, principalmente. E agora a gente pode fazer nosso brinde. Deixa eu tirar o isso da aí. Frente. Saúde, meu amigo. Obrigado pelo convite. Saúde também. Um brinde a você. Saúde. Obrigado por ter assistido. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe para as pessoas e vamos trabalhar de forma que a gente consiga crescer o canal, porque existem muitas pessoas especiais, muitas pessoas boas aqui na Bahia, muitas pessoas que vêm nos visitar, que a gente precisa ouvir, que está nos bastidores, que não está na frente da TV, que não está fazendo nenhum programa, mas que são fundamentais para o sucesso da gastronomia brasileira. Takei, muito obrigado. Saúde para você. Saúde. E vamos nessa, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.